Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém possibilidade de cancelamento de registro de imóvel rural por Corregedor-Geral da Justiça. Teste da urna 2023 termina com número recorde de participantes. MPF explica que investigação criminal no caso da mineradora Braskem tramita sob sigilo. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por unanimidade, plenário do STF mantém dispositivos de lei federal que autoriza o Corregedor-Geral da Justiça declarar a inexistência e cancelar a matrícula e o registro de imóvel rural. A decisão se deu em sessão virtual. Neto Costa. Na ação, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil alegava, entre outros pontos, que a Lei 6.739 de 1979 permite o cancelamento unilateral do registro de imóvel, em ofensa ao direito à propriedade do produtor rural. Para a entidade, a medida só poderia se dar por decisão do Judiciário e não por ato do Corregedor de Justiça, que exerce apenas função administrativa. Mas o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido. De acordo com o STF, a norma protege o registro imobiliário nacional e não viola direitos constitucionais da ampla defesa e da propriedade. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Essa tese foi definida pelo STJ sob o rito dos repetitivos. Fátima Uchoa. O entendimento firmado pela terceira sessão do STJ deve orientar todos os tribunais do país ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. Um dos recursos especiais se referiu a 2 homens em Alagoas, condenados por furto qualificado mediante concurso de pessoas. Eles subtraíram 13 jogos de baralho no valor de quase 55% do salário mínimo na época. Citando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior afirmou que a aplicação da insignificância depende da avaliação de cada caso e não apenas da restituição imediata do bem subtraído. Assim, foi negado o provimento ao recurso da defesa e mantido o afastamento do princípio da insignificância. Líderes sindicais são absolvidos de multa por descumprimento de liminar em greve de limpeza urbana. A decisão é do TST. Michele Chiapa. Por unanimidade, a seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho afastou a condenação dos dirigentes do Sindicato de Rodoviários do Espírito Santo pelo pagamento de multa por descumprimento de uma decisão liminar que havia determinado a manutenção parcial dos serviços de coleta de lixo urbano em Vitória durante greve no período da pandemia da Covid-19. Para o colegiado, não é possível condenar solidariamente ao pagamento da multa as pessoas que ocupavam cargos de dirigentes sindicais à época da greve, uma vez que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes. 7ª edição do teste da urna eletrônica termina com número recorde de participantes. Segundo o TSE, 85 pessoas fizeram a pré-inscrição e 48 planos de teste foram apresentados para a comissão avaliadora. Aline Barcelos. Essa edição contou com tentativas de quebrar o sigilo do voto, modificar o comando das teclas e alterar o resultado de uma eleição. Em maio do ano que vem, as colaboradoras e colaboradores que tiveram sucesso nos planos de teste voltarão ao tribunal para averiguar os aprimoramentos realizados pelos técnicos do TSE. Comunicado do MPF esclarece sobre investigação criminal no caso da mineradora Braskem. A investigação tramita sob sigilo. Marissa Almena. O Ministério Público Federal esclarece que em 2019 foi requisitada a instauração de inquérito à Polícia Federal após o laudo do Serviço Geológico do Brasil descartar causas naturais para o afundamento do solo causado pela exploração de salgema em Maceió. Esta investigação tramita sob sigilo. A responsabilização criminal segue requisitos diferentes da responsabilização civil providenciada pelo MPF por meio da ação civil pública que resultou em acordo com a Braskem, reconhecendo a responsabilidade pelos danos ambientais causados. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.